Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores, o dia a dia do Corinthians e as notícias e repercussões das últimas horas. Sejam todos bem-vindos. Deixe aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, ative o sininho de notificações e vem conosco, vem saber. Antes, alô da fiel de hoje pro Aécio, lá de Tatuí, também o Nelson de Juiz de Fora, Minas Gerais, o Cleiton de Florianópolis, José Raimundo Rocha de Itapira, no Paraná, o João Silvério de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Jorge Yokoyama, também o Sadal lá do Japão, o Paulo Augusto da Irlanda, Claudomiro Conelheiros de Marília, Roberto de Jesus Neves de Rondônia, o Claudir Toledo, Eloy Dias do Piauí, o Edio Adriano de Campinas, o Pedro Paulo dos Santos do Butantã em Sampa, o João que mora no bairro do Morumbi, Dionísio Augusto, de Olímpia, também Gersi, de Pabá, Minas Gerais, e o Gilson da Costa, de Presidente Prudente. Agora vamos às notícias e informações. Olha só, pessoal, após as especulações, a patrocinadora Master do Corinthians pega uma carona na vibe Malcom e interage com a foto do atacante. Isso gerou especulações e muita gente já achou que a patrocinadora iria arcar com mais esta contratação, mas não é bem assim. Pessoal, é sabido, que a Esportes da Sorte aportou 57 milhões de reais para que o Corinthians conseguisse viabilizar a contratação do atacante, do meio-atacante Memphis Depay. E na onda das sondagens aí, das especulações que o Malcom poderia rescindir contrato e voltar ou ser repatriado pelo Corinthians, a patrocinadora pegou uma carona e interagiu com a foto do atacante. A patrocinadora ainda fez um lobby com as falas do atacante, hoje com 28 anos. Ele deu uma entrevista há um tempo atrás à Band e falou que era óbvio que ele queria encerrar a carreira no Corinthians, que ele é corintiano, que é algo que todo mundo sabe. Isso bastou para muita gente já achar que seria uma negociação em curso ou que poderia ser algo que pudesse, em breve ser concretizado. Pessoal, calma, não é nada assim, tá? O que a gente já contou para vocês, até com mais detalhes no outro vídeo, é que dentro do Al Hilal, time no qual o Malcom tem vínculo até 2027, até junho de 2027, portanto praticamente aí 2 anos ainda de contrato, eles tiveram uns desacertos por lá, rendeu até xingamentos aí trocados entre torcedores e o Malcom e tudo mais, mas parece que estas situações estão sendo contornadas. Entretanto, há ainda divergências a serem discutidas. O Al Hilal, algumas pessoas ligadas à cúpula do Al Hilal falaram que a permanência do jogador poderia estar com os dias contados. Tudo isso fomentou uma possível volta ao Corinthians, mas não há negociações, não há nada em curso, apenas especulações. Mas o Corinthians não tem interesse? Claro que tem, gente, mas é inviável, já falei para vocês. O Malcom recebe cerca de 9 milhões de reais por mês. Que clube do Brasil paga um salário desse? Aliás, poucos clubes do mundo têm capacidade para tanto. Tem fôlego financeiro para tanto. Mesmo que tivesse um aporte financeiro e que o Malcom pedisse um valor mais baixo, com certeza ele não iria abrir mão de um salário desta magnitude para fechar com o Corinthians por 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, quem sabe? Então assim, interessar? Que clube não interessa? Mas financeiramente é inviável. E outra, já falamos para vocês aqui que o staff do jogador quer ainda, após o final do vínculo com o Al Hilal, que ele fique no mercado europeu, para ter mais um contrato desta magnitude, ou quem sabe um pouquinho menos, mas com um patamar parecido, para que ele se restabeleça financeiramente na vida, assim, sem se preocupar com o futuro. Malcom tem ainda mercado lá fora, é um jogador que tem 28 anos, tem possibilidade de disputar em alto nível vários anos ainda, e a ideia do staff dele é esse. O que ele disse foi que, ao final da carreira, ele gostaria de passar esse final de carreira jogando no Corinthians. Nunca falou que ele voltaria nesse momento.
Portanto, se surgirem especulações nesse momento aí que o Malcom está voltando para o Corinthians, cara, não passa disso. Eu não vejo viabilidade para que o Corinthians feche um negócio desta magnitude. Tudo no futebol é possível, mas eu acho, no momento, improvável. Outro nome especulado no Corinthians, Carlos Vinícius. Parece que ele está realmente a fim de vestir o manto alvinegro. Pessoal, o atacante Carlos Vinícius, 30 anos de idade, ele, mais uma vez em conversas com a diretoria do Corinthians, decidiu reduzir a pedida salarial para tentar finalmente fazer com que as tratativas avancem e que o Corinthians acerte a sua contratação. O Corinthians ainda analisa as possibilidades. Outra situação aventada foi a possibilidade das partes fecharem um contrato válido por uma temporada, mas a diretoria do Alvinegro continua estudando o caso. O que pode ajudar o Corinthians é a vontade do jogador, né? As partes ainda precisam superar questões burocráticas para que o negócio avance, tais como pedida salarial e outros trâmites. O Carlos Vinícius já teria até mesmo conversado com o zagueiro do Corinthians, o André Ramalho, no intuito de entender qual é a situação real do clube, dia a dia, bastidor, treinamento, se toda a ebulição que rola fora das quatro linhas também respinga nos jogadores, se eles têm calma aí para trabalhar e tudo mais. E o André Ramalho teria, acalmado o jogador falando que não, que toda a instabilidade vivida administrativamente dentro aí das quatro linhas, o Corinthians trabalha com calma, com tranquilidade. Na Europa, o Carlos Vinícius vestiu a camisa do Rio Ave, do Benfica, do Monaco, do PSV, do Tottenham e do Galatasaray da Turquia, além do Fulham. Ele está sem clube, livre no mercado e teria aberto mão, inclusive, das luvas para fechar com o Corinthians. É uma situação que ainda é analisada internamente. Bom, segundo informações do Samir Carvalho, o jogador reduziu a pedida salarial dele para cerca de R$1 milhão mensais. E aí, pessoal, vale a pena? E mais um é oferecido para o Corinthians. Vamos saber quem. Pessoal, com a iminência da abertura da janela de transferências com o mercado europeu, principalmente, Corinthians tem aí na sua mesa vários nomes que são oferecidos por empresários, pelos representantes do jogador. E mais um nome será analisado pela diretoria do Corinthians. Trata-se do atacante brasileiro Vitor Sá, atualmente no Krasnodar da Rússia. Os empresários mandaram o nome do jogador, a situação dele para a diretoria do Corinthians, que está analisando as condições. O atleta atua justamente numa posição que Dorival Júnior entende como carente no elenco, ou seja, ele joga de ponta esquerda. Para a posição, atualmente o Corinthians conta com Thales Magno, que vive uma má fase, Kaique Ferrari, jovem da base, e Ángel Romero. Bom, pessoal, a verdade é a seguinte, Todos os dias tem vários nomes sendo oferecidos. E até o momento, na temporada, o Corinthians só trouxe o Andileri para a lateral esquerda. Por outro lado, deixaram o clube. Renato por empréstimo cedido ao Atlético Goianiense. Fagner foi cedido também por empréstimo ao Cruzeiro. Os volantes Rony foi para o Mirassol e Alex Santana para o Grêmio, também por empréstimo. O meia Igor Coronado rescindiu o contrato, já é jogador do Al Sharjah da Arábia Saudita, enquanto que os atacantes Pedro Henrique foi para o Ceará, Pedro Raul emprestado também ao Ceará, e o Giovani, jovem da base, não teve a sua renovação com o Corinthians e o vínculo dele se encerra agora em julho. Ele já há um bom tempo, não atua mais pelo Corinthians. Eles chegaram a um acordo e a diretoria liberou o jogador para buscar um novo clube. E outro que deve sair em breve é Diego Palacios. Diego Palacios, a gente já falou várias vezes, ele foi contratado para ser a solução da lateral esquerda do Corinthians, que é uma das posições mais carentes e que gerou muita insatisfação ao longo, principalmente da última temporada. Ele chegou por aqui, passou por 2 lesões graves, ficou praticamente 1 ano fora de combate. Após ser liberado pelo departamento médico, não conseguiu conquistar seu espaço no Corinthians e desde então tem seu nome ligado sempre à insatisfação, banco, não sendo relacionado para as partidas. O jogador tem um salário muito alto, ele recebe cerca de R$600 mil e o Corinthians busca uma alternativa para ao menos diminuir esse valor pago. Isso posto, há tratativas em curso para que ele seja cedido por empréstimo para atuar num time da Major League Soccer.
o futebol dos Estados Unidos. As conversas acontecem entre diretoria do Corinthians e Austin Futebol Clube. Bom, pelo que soubemos, as tratativas giram em torno, de uma cessão sem nenhum custo para o clube norte-americano. Então, assim, a polêmica está aí, Quando o Corinthians vai contratar, sempre os clubes exigem uma contrapartida financeira, que eu acho justo. Agora, o Corinthians liberar o jogador pagando parte dos salários, pagando luvas, pagando direitos de imagem, aí fica fácil. No entanto, dentro do Corinthians, o entendimento que, se ele continuar aqui no Corinthians, sem atuar, sem corresponder dentro de campo, apenas esquentando o banco de reservas, seria muito mais oneroso para o clube. Mesmo que não seja a melhor solução, dentro do Corinthians entende-se que haverá sim uma economia mensal e uma economia até considerável ao final do vínculo. Bom, diante de tudo isso que a gente já falou, o Corinthians achou por bem preservar o jogador, já que há conversas aí para que ele seja cedido por empréstimo ao clube norte-americano. Ele foi retirado dos treinos, apenas mantém o seu condicionamento físico dentro da academia, sem contato aí com os demais companheiros, sem trabalhar com os demais companheiros até que a situação ou que esta negociação seja concretizada. A proposta do clube Austin do futebol norte-americano é contar com o jogador por empréstimo de 1 ano, pagando salários ou parte dos salários do jogador, e o Corinthians seguiria arcando com os direitos de imagem e luvas. Palácios tem 25 anos, já teve muitas oportunidades, não agradou a comissão técnica e está fora dos planos do técnico Dorival Júnior. E para fechar aqui da nossa parte, ex-jogador e técnico do Corinthians rasga o verbo e detalha a pressão, brigas e bastidores na era Tevez. Eu tô falando aí do Diego Coelho, que já passou pelo Corinthians tanto como jogador quanto treinador. Em algumas ocasiões, técnico interino, não conseguiu implementar a sua filosofia, o seu trabalho, e hoje comanda tecnicamente o São Bento, o clube no interior paulista. Bom, o Diego Coelho relembrou seus tempos de jogador do Timão, mas também abordou momentos ruins. Ele falou que à época o ambiente era conturbado, à época que ele era jogador, o ambiente era conturbado, mesmo o Corinthians contando com o elenco galáctico. Isso foi em 2005. Inclusive com ameaças da torcida, ambiente aí que tinha muito mais ego. Ele até falou que quem dominava ou quem ditava as regras dentro do Corinthians não eram os treinadores e sim os jogadores. O ex-lateral direito falou como era o ambiente daquele time galáctico, que tinha o aporte financeiro da MSI, comandada pelo Kia Iorabichian. Vários nomes badalados estiveram no Corinthians naquela época: Fábio Costa, Mascherano, Carlos Alberto, Roger, Nilmar, Tevez, enfim. Ele falou que dentro do vestiário não era nada legal, abre aspas. O ambiente era pesado, mas os caras jogavam muita bola. Era um vestiário conturbado, mas não queríamos sair dali. Queríamos aquela confusão. Quanto mais confusão a gente fazia, mais a torcida cobrava, mais a gente jogava. Era um vestiário de homens, nem tanto alguns, porque o mau caratismo de alguns é melhor nem comentar. Era algo que os jogadores, junto com os torcedores, levavam à frente. Tinham treinadores como o delegado Antônio Lopes e o Márcio Bittencourt, mas não adiantava, porque quem comandava realmente eram os jogadores. A gente tinha muito aval disso e a torcida abraçou. Aquele Corinthians tinha muito ego, tinha muita situação, tais como: por que aquele tem e eu não tenho? E aí tinha o pessoal da base também que queria, porque quem realmente acabou jogando foi a base, junto com os medalhões. A gente tinha o Kia, todo mundo não gostava, mas lá dentro a gente amava ele. Tinha o André Sanches, que também vinha junto com o Kia e dava todo suporte. Tinha o Paulo Angione, que era um barato, um cara fantástico, que é gestor até hoje do Fluminense. Foi ele que começou a tirar essa vaidade. Aos poucos, fomos entendendo que só na individualidade a gente nem ia chegar. Não dá para você ser sozinho igual o vestiário do Corinthians. Aos poucos o ego foi acabando e começamos a entender que se fechasse, a gente levaria. Só não sei se duraria mais 1 ano, lembrou o lateral. O Coelho falou muito bem, do Carlitos Tevez, falou que o gringo cobrava e ficava possesso quando alguém não corria, quando alguém não se doava pelo time.
Abre aspas. A gente entendia ele, o Tevez, era um cara que se doava muito, então ele precisava de 48 horas ou até mais para se recuperar. Ele não queria ficar fora, era um cara que brigava muito por todo mundo. Teve situações que ele até tirou um titular do time e falou: ou você ou eu, porque do jeito que você joga, você não corre. Eu corro, eu ganho mais do que você e corro mais do que você. A partir de hoje, você tá fora. Não precisamos nem falar quem é. Ele cobrava todo mundo, mas é um cara fantástico. Para pisar na bola com ele, era não correr dentro do campo. Aí ele virava o bicho. Não só ele, se o torcedor, naquela época do Corinthians, viu um jogador andando dentro de campo, esquece, ele não jogava mais. Completou o Coelho. Fatos aí conturbados, polêmicas, parcerias duvidosas e tudo mais. Enfim, só que tudo isso tem um preço, né? Tudo que foi investido naquela época, hoje o Corinthians está aí nessa dívida absurda. Isso aí, né, o Coelho não citou, mas enfim, né? Galera, nesse nosso encontro, ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Não se esqueça, deixe o seu like aqui no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians.